dia, com esse solo, solando este hino, nós vamos ouvir a mensagem. Deus abençoe, filho do pastor Marcelo, né? Deus abençoe, irmão. É prazer, né? Jovem estar aqui conosco. Seu pai está bom? Está bom. Pode continuar tocando. Bem, bom anjo, vem à plataforma, vamos ouvir mensagem nessa noite. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai bendito, por estar mais uma vez na Tua casa, Deus, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, ó Deus, para agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso está muito alegre o nosso coração, ó Deus. Nossa alma e nosso espírito se regozijam dentro de nós, ó Deus, pelas grandes coisas que fez o Senhor por nós, ó Deus. Pai bendito, eu creio que cada irmão, cada irmã que está sentado aqui, saíram de seus lares e vieram aqui, ó Deus, nesse lugar único, nesse lugar, nessa localidade aqui em Ceilândia, o único lugar provido por Deus para nós virmos aqui e adorar ao Senhor. Nós queremos cumprir isso, ó Deus, com todo o nosso coração, nossa alma. Queremos dar crédito à Tua palavra, ó Deus. Queremos Te louvar, ó Deus. Queremos ouvir a Tua palavra e louvar o Teu santo nome, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor nos revelou, ó Deus, pela palavra aberta em nossos corações, ó Deus. Há uma gratidão, ó Deus, em nosso coração. Pai, em nenhum tempo, ó Deus, em nenhum tempo nunca houve um tempo como esse, ó Deus, quando o Senhor abriu, ó Deus, todos os mistérios, revelou todos os mistérios e tem mostrado, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra, aquilo que já passou, ó Deus, o Senhor tem revelado para os Teus filhos, para as Tuas filhas, e há um motivo de alegria em nossos corações, ó Deus, por isso nós viemos, ó Deus, confiados no Senhor, ó Deus, agradecidos ao Senhor por esta noite. Abençoa cada irmão, cada irmã, aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, e também aqueles nossos irmãos e irmãs que estão através da internet, esse meio que o Senhor também providenciou, ó Deus, para os Teus filhos que estão, às vezes, sem condição, ó Deus, de ter um culto nesta noite, e o Senhor providenciou esse meio, ó Pai, e que possamos sentir a atmosfera, que possamos, a atmosfera do Espírito Santo possa atingir todos os lugares, aonde há um irmão, uma irmã sintonizada, ó Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus, nós Te pedimos, ó Deus, amém. Boa noite para os nossos irmãos e irmãs, bom estarmos aqui. E aqui está o Lutero, né? Irmão Lutero, grande nome, né, irmão Lutero? Filho do pastor Marcelo, nosso amigão, graças a Deus. Falou que vinha e veio mesmo, né, irmão? Irmão Lutero, veio sozinho, irmão Lutero? Então tá bom. Eu achei ruim do pastor Marcelo não ter trazido vocês quando ele vez passada aí. Queria que todos estivessem lá. Como vocês acolheram muito bem a gente lá na casa deles. E muito bom. Eu amo esses meninos do pastor Marcelo. Eles são um braço para o pastor Marcelo. Vai ser como o irmão Daniel é para o pastor João aqui.
esse menino aí, e os outros também vão ser, o Abraãozinho. Graças a Deus. Irmãos, não foi citado, é Isaías 27, nós vamos ler. E depois nós vamos ler também Mateus 2, Isaías 27, versículo 12 e 13. Graças a Deus. Vamos aqui. O pastor me falou bem agora à tardezinha para eu pregar esta noite. Nós vamos ver o que o Senhor nos mostra aqui, através de sua palavra. Isaías 27, versos 12 e 13. Nós vamos meditar um pouco aqui na mensagem Festa das Trombetas. Mombrana leu essa escritura aqui para pregar a mensagem A Festa das Trombetas. E diz assim: E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Os irmãos podem se assentarem. Vamos ler São Mateus, capítulo 2. Fazer uma pequena paralelo aqui, no nosso tempo, da nossa promessa e a promessa de Israel. Aqui o irmão Branham pregou uma mensagem, antes de ler, eu gostaria de dizer isso, intitulado Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando os magos vieram a Jerusalém, veja, eles vieram a Jerusalém em busca do Messias. E quando eles chegaram lá, eles disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O irmão Branham pregou a mensagem com esse título: Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E nós, se eu fosse colocar um tema, eu diria: vimos a sua estrela no Ocidente e viemos adorá-lo. Porque os magos viram a estrela no Oriente. O irmão Branham disse: vimos a sua estrela. E nós dizemos: vimos a sua estrela no Ocidente e viemos adorá-lo. Veja aqui, nem preciso de ler, porque é praticamente isso, mas só para... Dizendo, verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Aqui, veja, a estrela é o profeta. E o irmão Branham disse que a estrela do norte é aquela estrela que quando você levanta de madrugadinha, você vê ela bem grande. Essa é o profeta. Quando você vê aquela estrela, é sinal que o dia está nascendo. Quando o irmão Branham desenhou aquele quadro, quando ele estava pregando as 7 eras da igreja, que ele fez aquele gráfico, mostrando as situações das eras, você vai observar a primeira era, a segunda era, até quando chegou na 7ª era, era a era mais escura.
Se você observar lá, existe um risquinho branco ali, mas o irmão Branham disse que aquele risquinho não existia, na verdade, na era de Laodiceia, nem aquela partezinha branca. O irmão Branham disse que aquela partezinha branca foi colocada só para lembrar a noiva, a esposa do Cordeiro, porque a era total virou trevas totais. Então, veja só, Mombrana diz, quando chega de madrugada, quando chega bem de madrugada mesmo, um período antes do sol nascer, vamos dizer aí 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, é o período mais escuro da noite. Nem o começo da noite, nem o meio da noite é tão escuro quanto aquele períodozinho. Quando chega esse período, logo, pouco à frente, começa a aparecer a estrela do norte. Aquela estrela está indicando que o sol está nascendo. Logo o sol vai nascer. Veja. Mas na escritura que nós lemos aqui, que o irmão Branham tomou para pregar a mensagem, a festa das trombetas, às vezes a gente prepara um assunto, pensa num assunto para falar, e o tempo vai passando, e eu cheguei à conclusão que a gente tem que começar de trás para frente, senão você não chega aonde você queria chegar. Então eu quero ler aqui o parágrafo 150 da mensagem da festa das trombetas. Vamos dizer assim, o meu assunto termina nesse parágrafo, mas eu vou ler ele aqui para a gente não chegar no final e não ver isso. Mombrana diz assim, mas toda a trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Veja bem, vou ler de novo. Toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Então, aqui no parágrafo 111, Mombrana começa assim. Presta atenção, irmãos. Eu creio em pregar lendo a mensagem, porque afinal de contas nós estamos aqui, assentados aqui, por causa da mensagem. Você só está aqui, irmãos e irmãs, por causa da mensagem que o William Branham pregou. Não existia nada, não existia, não existia o pastor João, não existiam esses pastores, todos que você conhece o nome deles, o pastor Sérgio. Aqui não existia nenhum de nós aqui, se não fosse o William Marion Branham. Correto, irmã Aurélia? Paulo chegou para a igreja e disse assim, o que vocês têm que vocês não receberam? O que tendes que não recebestes? Às vezes a gente fica tão orgulhoso, fica com o peito estufado, né? Como se a gente não precisasse mais. Às vezes quando a pessoa fala assim, a era de um homem passou, qual eleito que não crê nisso? Qual eleito que não crê nisso? Um eleito que teve a revelação, que teve a abertura da palavra. Qual eleito que não sabe que a parte do ministério de um homem só passou? Qual eleito que não sabe disso? Então, se a pessoa vem e fala isso aqui para nós, não está falando para nós. Porque o eleito, e eu creio que todos aqui são eleitos, o eleito sabe disso. Agora, a mensagem daquele mensageiro não passa. Nunca. O que aquele mensageiro falou nunca passa, porque se ela não for Cristo, veja, se a mensagem daquele mensageiro não for Jesus Cristo, então ele era falso.
É como o irmão Branham disse, se Jesus Cristo não fosse Deus encarnado, ele seria o maior enganador que já tinha pisado na terra. Ou seja, se a mensagem do mensageiro não é verdadeira, então ele seria falso. Mas ele não é. Então, se a mensagem dele não é Cristo, a mensagem do mensageiro é Cristo. O homem passou. O período do homem, o irmão Branham não está aqui pregando para nós em carne humana. O homem, William Branham. Mas o que ele pregou não é William Branham. O que ele pregou é Jesus Cristo. Para mim, eu estou lendo Jesus Cristo falar agora. Quem fala aqui, agora não é o irmão Branham, agora é Jesus Cristo. Se ela passou, se a mensagem do mensageiro passou, então ele seria falso. Como os que passaram, veja, como os grandes homens que viveram, formaram denominações, está provado que eles eram falsos, porque a mensagem deles não era Cristo. Veja bem, o irmão Branham diz, Enoque e os demais a construíram, falando da pirâmide, veja, Enoque e os demais a construíram, nós, anos atrás, e ela está ali como um símbolo, assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair suas folhas e volta novamente, veja, como um peixe, o gado, tudo mais, simboliza isso. Aquela pirâmide está ali como um símbolo. Veja, vá à câmera do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chegava à presença do rei. Veja, havia um desafio para um determinado guarda que levava as pessoas até a presença do rei. Ele tinha que passar por determinados desafios, quem sabe muitas trancas, muitas portas com detalhes para elas serem abertas, com chaves especiais para ela ser aberta. Então aquele guarda, para chegar até a presença do rei, tinha muito desafio para ele passar. Veja, às vezes os filmes, eles mostram isso. Determinado lugar, você tem que, tinha um determinado lugar que você tinha que empurrar, e ali abrir uma porta, não ia chegando assim de qualquer maneira. O guarda enfrentava um desafio para chegar. O Branham está falando isso, veja. No topo dos degraus, era o 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente como aquele mesmo Espírito que estava em João, que introduziu o Messias. Ele foi o maior que todos os profetas, ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias. Veja, a estrela do norte, a tarefa dela é introduzir o Messias. Veja, e como vai o Messias? O povo que está crendo nele saber disso, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é. Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus, os sábios. Veja, conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. Olha o processo. Olha o processo.
Ele tem que fazer, ele tem que fazer com que a noiva conheça o seu esposo. Ela tem que conhecer. Ela não pode ser enganada por ele na sua vinda, como disse João. De jeito nenhum. Portanto, essa estrela do norte tem que ter tal indicação. Ela tem que ter um dedo apontando, como João Batista apontou, com segurança. Veja bem, eu disse, pregando em Águas Lindas, às vezes você pega uma mensagem do irmão Branham, e ela tem mensagem para pessoas, tem uma expressão ali para pessoas que nunca vão poder crer na mensagem, nunca vão poder ver o esposo. Você vai pegar o profeta falando assim: nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Mas para o eleito ele fala: já veio. E ele não fala essa palavra para o outro que leu lá assim: estamos aguardando a vinda do Senhor. Essa expressão, ele já veio, ele não mostra nunca para ele. Só para o eleito que ele mostra. De tal maneira, essa estrela tinha que apontar. Veja, que de maneira que a noiva conhecesse o seu esposo. Veja, conheça seu companheiro. A palavra revelada. O companheiro dela é a palavra revelada. É por isso que isso tem de acontecer. Tem que ser dessa maneira. Agora veja só. Nós vamos chegar num ponto aqui. Mas isso virá. Essa é a sua mensagem para esta era. Estamos vivendo na era na qual a vinda ocorrerá. Estamos vivendo na era a qual a vinda ocorrerá, irmã Samuel. Veja, o irmão Branham não podia errar nessa parte. Quando ele disse assim, ó, eu não morrerei de velhice, ele não morreu de velhice. Ele não morreu. Tinha coisas que o irmão Branham falava, perguntas que a pessoa perguntava, às vezes o irmão Branham respondia aquela pergunta, e aquela pergunta não levaria ninguém para o inferno. Então ele não consertava, às vezes aquela resposta estava até meia assim, não estava tão assim. Mas quando a pergunta significava salvação de alma, Deus falava: não, pode voltar e explicar de novo. Que é no caso da pergunta e resposta sobre os selos. Aquela pergunta, aquela resposta não podia ser errada, de jeito nenhum. Deus não ia deixar aquela resposta ser errada. Então tem coisa que não pode ser errada. Quando o irmão Branham diz: eu não morrerei de velhice, ele não morreu de velhice. Aquilo não podia ser errado. Ele seria falso profeta. Veja, eu creio desse jeito. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz, como conhecemos a luz, a não ser, porque a gráfica ficou errada aqui. Teria que ter, a não ser, mas está escrito, a não ser que venha a palavra. Veja, como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Então não tem como. Meu argumento tem que vir da palavra. Veja, muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era.
quando vocês veem, a Bíblia assim o diz. Veja. Agora aqui nós vamos para o 130. Aqui começa o assunto. Aqui começa o nosso assunto. Agora alguém diz: bem, esses 7 selos, então, irmão Brano, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como aproximarmos mais de Deus. Irmão Brano responde: não, Senhor, não pode ser. Não pode ser. Veja. Todo aquele que tirar uma palavra dessa Bíblia ou acrescentar uma palavra a isso, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isso? É uma revelação do que falharam em trazer lá atrás. Irmão, irmã, leia. Eu vou lembrar do meu amigo, grande amigo, o pastor Júlio. Irmão, irmã, leia a sua mensagem. Leia a mensagem, irmão. Veja, falharam. Deus não revela coisa que vai acontecer para nós. Ele só revela para o profeta. Profeta tem estrutura para Deus falar para ele, tal e tal coisa, sucederá assim, assim. E ele fala e aquilo vem, quando acontece, acontece correto. Mas para nós, é só o que aconteceu. Não precisa fazer cavalo de batalha, é só o que aconteceu. Já está para trás. Ele vem e revela o que já aconteceu. Então vamos dizer assim, os 6 selos da Bíblia, tem gente da mensagem falando que a tribulação, nós vamos ler aqui, enquanto não vir Moisés e Elias, enquanto não vir a tribulação, gente, por que Deus ia fazer um cavalo de batalha desse, sendo que Ele revelou tudo aqui, irmão Modesto? Quer ver? Olha, veja só. Não. Eles deixaram lá atrás. Veja. Já está escrito aqui. Está aqui. É para revelar o que já foi escrito. Estão vendo? Porque não se pode acrescentar nada a isso, ou tirar nada da palavra disso. Veja. Ou tirar uma palavra disso. 134. Isso é a revelação completa de Jesus Cristo. O irmão Brana dá uma tapinha na sua Bíblia. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isso era. Não que será. De tudo que isso era. E deve abrir isso no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. Graças a Deus. Isso encerra a mensagem à igreja. Isso encerra quando eles olham para trás e veem o que isso tem sido. Veja. E veem onde tudo isso foi trazido. Isso a encerra a era da igreja. Agora, o irmão Bran, o pastor Zé Alberto, falou uma coisa aqui, na pregação dele, que eu achei muito tremendo. Quando ele falou de ligar os cabos. Gente, se você pegar um cabo e ligar o cabo errado, não vai funcionar o microfone. Como que você pode ligar uma coisa que já passou e jogar ela para o futuro? Como você pode ligar esse cabo? Não liga. Não funciona.
Como que pode acontecer uma coisa tão tremenda aqui e uma coisa que ficou? Quando ele falou isso, eu vi lá, ó, 1946 até 1956, Israel saindo das nações e voltando para Israel. Terminou em 1956. Por isso que o irmão Branham fala que a mensagem à igreja terminou em 1956. Aí Deus vem e começa a ensinar o povo. Irmão Branham preocupado com o movimento de cura divina. Ele começou em 1953, 54, a ficar preocupado com aquilo. Ele disse, espera aí. O povo vem, cura divina, milagres, milhares de milagres. O povo ia embora, no outro dia era outra multidão. Cadê aquele povo que foi curado? Maravilha! Mombrana chamou aquilo de isca. Maravilhoso! Deus cura o povo. Deus quer ver o povo sadio. Mas o Mombrana começou a observar que as pessoas não mudavam. Quem sabe ele encontrava uma pessoa na rua que foi curada de câncer, com cabelinho curtinho, de batom na boca, de calça esporte. O que está acontecendo? E ele começou a ficar preocupado com aquilo. Ele começou a ficar muito preocupado com aquilo. Então, quando chegou, a partir de 1953, a preocupação foi aumentando, aumentando. Ele falou assim, eu preciso ensinar o povo precisa aprender a palavra, o povo precisa ser, eu não preciso sarar mais o corpo deles, eu preciso sarar a alma das pessoas. As pessoas precisam ter uma cura na alma, senão eles não vão sair daqui da terra. Veja, aí a coisa começou, aí o Mombrana começou a ensinar. Me lembro do pastor Vinho um dia, aquela outra vez que ele veio, ele deu uma aula ali para nós, como um bom mestre que ele é. Eu achei tão maravilhoso aquilo. Ele mostrando que o irmão Branham não teve tempo quando ele decidiu ensinar. O espaço de tempo que ele teve, a partir do momento que ele despertou para o ensinamento, ele teve um curto tempo. Muito curto. Pouco tempo mesmo. Veja, de 56 até 65, 56 começou realmente a ensinar mesmo a igreja. A era já tinha terminado ali. 1956, o irmão Branham disse que a era da Odisseia terminou em 1956. Tem gente que fala assim, gente, a pessoa tem coragem de falar assim, vocês estão adiantando as coisas, meu Deus. Jesus disse que nós estávamos atrasados. Nécio para compreender as Escrituras. Veja, estão adiantando e nós estávamos atrasados. 30 anos com a mensagem na mão. E não via nada. Nécios para compreender as Escrituras. Nós não está adiantado, não. Nós, agora veja bem, agora os outros já nem se falam. Nós estávamos atrasados. Nós estávamos atrasados. E esses que dizem que nós estamos adiantando? Onde eles vão aparecer? Essas alturas? Irmãos, veja. - 143. Tem que pular, porque é muita coisa aqui, mas o tempo tem que ir salteando aqui. Agora, a razão porque estas 7 trombetas, sabe, os irmãos aqui todos sabem que trombetas é para Israel, selos é para os gentios, trombetas é para Israel. Deus chama Israel com as trombetas. Lá está Israel com a bandeira levantada, comendo, bebendo, melhor agricultura que existe, de frutas. Não existe uma agricultura igual a deles, que nasce coisa no deserto, promessa de Deus. O que Deus tinha prometido para Israel?
Deus prometeu o Messias para eles. O Messias veio, eles rejeitaram. O que mais que Deus prometeu para eles depois disso? Eles ficaram como testemunha. Testemunha de Jeová. Olha, veja, os testemunhas de Jeová. Quem são as testemunhas de Jeová? Quer ver quem são? Veja, Isaías 43, verso 10. Olha quem são as testemunhas de Jeová. Verso 9. Veja. Traze o povo, verso 8. Traze o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Quem? Quais das nações? Veja. Apresente-se as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam e se digam: é verdade. Quem das nações? Qual nação que tem um povo que tem uma história antiga? Porque veja só, testemunha de Jeová tem que ter uma história tremenda para eles testemunhar. Olha, o meu Deus passou pelos profetas, o meu Deus fez isso, o meu Deus abriu o mar vermelho, Jeová tirou o povo do Egito, e eu provo para você, eu tenho um livro que prova isso, o meu Deus, eles são testemunhas. Veja, verso 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Quem é o povo que crê num Deus só? Que Deus prometeu que nunca deixaria eles crer em outro Deus além dele. Qual o povo? As testemunhas de Jeová, Israel. Únicas testemunhas de Jeová. Eles ficaram para testemunha de Jeová. Eles são testemunha de Jeová hoje. Eles têm um testemunho de Jeová. O que Deus prometeu para eles depois que eles rejeitaram o Messias? Muita desgraça que ia acontecer com eles. Seriam espalhados por todas as nações. Sofreriam nas nações. Mas que Deus o traria de volta com a grande trombeta. Deus o traria de volta para Israel. Estão lá em Jerusalém, com a bandeira de Davi. Olha, irmãos, é céu para eles. Um judeu está na terra restaurado, é céu para eles. É céu para eles. Os irmãos foram lá, país riquíssimo. Todo mundo tem que dar dinheiro para eles lá. 1000 ônibus. Veja, todo dia lá na porta, entrando turismo. O irmão perguntou assim: qual que é a fonte de renda de vocês? Ele falou assim: vocês. Vocês é a nossa fonte de renda. É, riquíssimo. O irmão disse que não tem um carro velho na rua. Que Deus prometeu para eles. Eles rejeitaram o Messias. Sabe que a única coisa que falta para eles? Saberem que eles crucificaram esse Messias. Só falta isso para eles. Saberem que eles crucificaram esse Messias que Deus enviou para eles. Vão desesperar. A Bíblia diz que eles vão se separar e chorar amargamente. Porque como José do Egito, eles fizeram. Veja. Agora veja. Testemunhas. Deus não... Olha, veja o que o Mombrana disse. Agora, a razão por que estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja, a esta era, é porque isso é para Israel somente. Este é o chamado da reunião do povo. E agora há somente uma coisa importante aqui, a quem eu quero que vocês cheguem.
em algum minuto, é o ponto onde vocês verão porque isso não se aplica a esta era na qual estamos vivendo as 7 trombetas. Veja, não se aplica. Vou saltar aqui para nós ganhar tempo. Veja, as trombetas são a reunião de Israel. A reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. Estão vendo? Que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito. Lá. Trazendo Israel para fora do Egito. Com fogo, praga, tudo mais. Para tirar eles do Egito, teve que cair pragas, fogo, saraiva, Moelder. Teve que acontecer castigo terrível para tirar eles do Egito. Para levar eles para trás, o que Deus fez? Mandou Mussolini, Hitler, Stalin e trouxe câmara de gás, trouxe tormenta para eles. Eu sei o que eu estou falando, o Brana fala isso aqui. Veja só. Veja só. O que estava ele fazendo? Trazendo fora do Egito. Espiritual. Veja. De volta para a sua terra natal. Agora, permita-me dizer isso. Aqui mesmo. Que toda trombeta que soou sobre o 6º selo. Chegaremos a isso. Em algum minuto. Onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o 6º selo. Porque o 7º selo houve silêncio. Veja, porque o 7º selo houve silêncio. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Olha o tempo do verbo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Que tempo de verbo é esse? Vocês que é intelectuais. Que tempo do verbo é esse? Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. Como Ele nos revelou isso. Mas todas as... Bom, já vemos isso aqui. Agora veja só. Aqui é forte, pastor João. Aqui é forte. Agora, para que vocês não se enganem, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, essa aqui é aquela mensagem, revelação de Jesus Cristo. Essa que tem a foto de Jesus aqui. Ó, revelação de Jesus Cristo. Como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló, lembre-se, antes que qualquer chuva caísse, Noé estava na arca. Está vendo? Noé estava na arca. Ele foi transportado através dela. E agora, Noé foi um tipo dos judeus. Dos judeus. Porém, Enoque foi para o lar sem morrer. Quando Noé viu Enoque ir, ele soube que era o tempo de começar aquela arca, certo? Veja. Quanto tempo eu tenho? Quase nada mais. Mais um pouquinho aqui. Olha o que o irmão Brana diz aqui. A tribulação, muitas pessoas as confundem. Nós esclarecemos isso esta semana. Querendo o Senhor, pela ajuda do Senhor, lembre-se, você está esperando por um grande período de tribulação? Isso foi. Se você
tipificar isso na Bíblia, isso foram os dias de angústia para Jacó. Veja, quando ele foi angustiado, isso não teve nada a ver com os gentios. Nada. Os gentios não têm nada a ver com isso. Os gentios, veja, não tem nada a ver com isso. Não há tipo na Bíblia para isso. Pastor Sérgio. Não há tipo na Bíblia para isso. A igreja gentia é arrebatada. E você está esperando que as águas se transformem em sangue? Parágrafo 401. Você está esperando que a água se transforme em sangue? Irmão, eu durmo tranquilo. Quando eu creio nisso e vou dormir tranquilo, pastor Sérgio. Vendo o irmão Branham falar isso aqui. Vou dormir sossegado. Olha, você está esperando que a água se transforme em sangue? E coisa assim? Isso sucedeu a Israel novamente. Novamente. Como foi lá com Moisés e Elias. Quando eles retornarem, Elias pela quarta vez retorna no espírito. Nem um destes estava morto. O Mombrana diz aqui, 402. Eles serão pregados aos judeus, pregados. Eles serão pregados aos judeus. Mas aonde que eles vão ser pregados para os judeus? Aonde que Deus guardou eles? Onde que Deus reservou eles na Bíblia para pregar para os judeus? Porque terminou, o último profeta foi Malaquias, acabou. Foi o último profeta que Deus enviou para os judeus. João foi o profeta do pacto, já para apresentar o Messias. Onde Deus guardou Moisés e Elias para pregar para os judeus? Malaquias 4. Os judeus vão ver isso aqui. Os judeus vão ver Malaquias capítulo 4, verso 4, 5, 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eles serão pregados aos judeus e golpeiam a terra e fecham os céus e assim por diante. E o fim do ministério gentio será transportado e se conectará com isso, e os gentios irão para o lar, e esse ministério seguirá adiante. Veja. Agora, para nós, como nós lemos no início, o que restou para nós? Para a igreja? Para a noiva? Veja. O Mombrana vem aqui agora pregando para nós. Para a igreja noiva, para a esposa. O que é a esposa? O que somos nós? A sua forma, seu formato, onde você está agora, é apenas um negativo. Quando você chega a uns 20, 22 anos de idade, você era um negativo. A morte revela o retrato no positivo. Que quando esse tabernáculo terreno se desfizer, já temos esperando, está vendo? Isso só é a exposição. Agora mostra que está sendo feito, como Deus tornando-se Deus quando criou os anjos. Veja, quando ele criou os anjos, ele se tornou Deus. Ele não era, o Mombrana disse, porque Deus é algo que é adorado. Deus é algo que é adorado. Quando ele criou os anjos, ele tornou-se Deus, porque aí ele começou a ser adorado pelos anjos. Veja, e ele se tornou filho quando ele criou Cristo, Jesus.
e ele se tornou Salvador. E quando Jesus morreu, ele se tornou curador. Quando ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Todas essas coisas são atributos de Deus, de modo que, no fim, a Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. É Deus se tornando palpável, a sua própria esposa. Se você é seu marido, veja, você e seu marido, ou seja, Deus é sua esposa, você e seu marido, um tipo, é só uma sombra, você e seu marido é só uma sombra, um negativo, de Deus e sua esposa. Veja, da igreja dele, veja, dele e da igreja, você é apenas o atributo de Deus sendo demonstrado em sombras e tipos, como no Antigo Testamento, foi para o Novo, está vendo? Então, no fim, tudo acaba em Deus palpável, Deus em Cristo palpável, tornou-se carne, habitou entre nós, e naquele grande milênio, no grande milênio, que está por vir, Deus na forma de Cristo, senta-se no trono de Davi, e a igreja, sua noiva, marido e mulher juntos. Ora, é o máximo, Mombrana disse. É o máximo. O que é máximo? É tudo. Mombrana disse, ora, é o máximo. É suficiente para incendiar o coração de um crente. Oh Deus. Veja, nestas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças e nações e tudo mais está desmoronando sobre nós, irmão, você está preocupado com isso? Que as nações estão desmoronando? Irmão, você está feliz da vida? Você vai dormir? Olha, a promessa de Deus é essa: tribulação. Tribulação? Tem tribulação para o mundo? Tem. Mas para nós que conhecemos o seu nome, qual que é a promessa? 10 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja, porque tão encarecidamente me amou. Veja, flechas que voam de dia, ao meio-dia, mortandade que assola à meia-noite. Mas você conheceu o esconderijo do Altíssimo. O que te importa a essas alturas? O irmão Branham está dizendo aqui, irmãos, que isso aqui é o máximo. Veja, nessas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças e as nações, veja, as nações quebrando, os que eram ricos estão ficando pobres, e os que eram pobres estão ficando ricos. Está invertendo. Haveria uma inversão de poderes, haveria uma inversão, Mombrana disse. Os que eram ricos estão ficando pobres. Veja, olha, as nações e tudo mais desmoronando sobre nós, debaixo de nós, e nós temos um reino, somos batizados neste reino. Somos batizados, não é que vamos ser, irmãos, já somos batizados nesse reino. Veja, aleluia, glória a Jesus. Sabe que mensagem é essa? Senhor, queríamos ver a Jesus. Aqui o Mombrana vai começar a entrar na mensagem. Senhor, queríamos ver a Jesus. Aleluia. Veja, irmãos, que parágrafo é esse aqui, 17. Ora, é o máximo, é suficiente para incendiar o coração de um crente. Nessas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças
e as nações e tudo mais estão desmoronando sobre nós, debaixo de nós. Agora, peraí, ela está debaixo de nós, porque você não está nessa situação. Sabe por quê? Você está debaixo de um reino. Você foi batizado num reino. Veja, e você vive nesse reino. Cristo e a sua esposa reinando. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Passei um pouquinho.